meus amigos e minhas amigas, eu estou aqui no programa Bote Fé, Você Sua Salvação, um programa jornalístico a favor da cidadania. E para mim é uma imensa satisfação ter a sua companhia nessa noite de segunda-feira, 10 de junho, mês junino de 2019. E eu tenho a presença aqui da psicóloga, da Jéssica Bacelar, ela que é especialista em atenção psicossocial e também em educação. Então, seja bem-vinda, Jéssica Bacelar. Boa noite a todos. É um prazer agradecer pelo convite, né? A gente está pensando um pouquinho aí, né, nessa questão da nossa saúde emocional, quanto que a gente precisa valorizar ela. E vamos bater esse papo hoje aqui, você que está em casa, agora está nos escutando, mande sua pergunta, mande seu alô, que a Jéssica Bacelar vai responder aqui para a gente bater um papo, trocar uma ideia, falando sobre essa questão de educação emocional, fala desses diversos transtornos que hoje estamos vivendo na sociedade, como a questão da depressão, enfim. Né, para iniciar esse bate-papo, falar um pouco sobre você, Jéssica. Jéssica, você é psicóloga, você nasceu aqui em Piauí, não é isso, Jéssica? Sim, sou de Piauí, né? Nunca fui para fora, né? Sempre morei aqui. E, assim, pensar em psicologia, né, é justamente, basicamente por isso, parece que sempre me atraiu. Fui atraída pela psicologia, assim também aos colegas, né, que sempre buscavam, assim, antes da formação. Aí eu falei assim, bora mudar um pouquinho isso aqui, né, vamos ver se a gente não entra já no ramo mesmo. Então, assim, é como se fosse um imã. As pessoas sempre vinham em busca de mim, se sentiam seguras ao conversar comigo, pensando em colegas, amigos, até mesmo familiares. Então eu falei assim, pronto, eu acho que eu estou no caminho certo mesmo da psicologia. Hoje eu tenho, vou fazer 4 anos de formada, e assim, a gente percebe que essa semente que eu lancei há 4 anos, há 4 anos não, porque são 5 anos, né, de curso, então assim, é como se fosse 8 anos, pensando em 8 anos, eu lancei uma semente e ela está foi plantada e já vem frutificando. É isso aí. Jéssica, você no tempo de escola, quando você falou que as pessoas vinham lhe procurar, né? Como é que você se sentia na escola, as pessoas chegando até você para bater um papo? Como era você na escola, né? Como era você nesse diálogo junto com seus colegas? É basicamente aquela questão de confiança, né? Quando assim a pessoa vem até a gente, ela se sente confiante de que pode compartilhar de algo conosco. Então, assim, basicamente era isso que acontecia. Mas, assim, muitas pessoas perguntam, né? Colegas também, novos colegas, perguntam assim, mas você sempre foi assim, né? De ouvir? Não. Na realidade, era de uma forma, assim, bem pensando no senso comum mesmo. Porque, assim, como eu não tinha nenhum aprendizado em relação à questão da psicologia, então, assim, era de uma forma muito simples. Acredito que, geralmente, que uma boa parte dos colegas dizem, a questão de ser carismática. Né? Então, assim, isso muda e acolhe também o outro. Né? Aquele sorriso que em algum momento você dá e que o outro não tem. Né? Então, acredito que era basicamente isso que acontecia. Aí fluía. Estudei na Pequeno Príncipe, estudei também no Ângelo Jaqueira, estudei no Modelo, né, no Luiz Eduardo Magalhães, e após o Modelo a minha faculdade foi pela FTC, de que Como foi a sua experiência na universidade? Assim, foi uma experiência, assim, gratificante, na realidade. Porque, assim, mudanças, né? A gente vai mudando no decorrer do curso. Porque, assim, as pessoas perguntam, você sempre era uma pessoa tranquila? Não. Não é? Então, assim, é como se a gente estivesse no processo de começar a se construir enquanto pessoa mesmo. Né? Para que no futuro, pensando no finalizar o curso, a gente pudesse ter esses resultados. E basicamente era o que acontecia. Então, assim, quem era bem próximo a mim percebe que antes a mudança era muito grande. Então, assim, esse pensamento de pensar, né, antes de agir, né, justamente para que o comportamento venha de forma mais assertiva, tudo isso o curso mostra a gente também. Né? Então, assim, antes não existia isso. Para que eu preciso pensar, eu preciso aqui observar, justamente para que meu cérebro possa estar se respirando e processando melhor, né? Então, assim, tudo isso a psicologia faz com que a gente, né, passe a se observar enquanto pessoa. Quando eu não pensei inicialmente em psicologia,
né? A psicologia não veio a primeira, assim. A primeira que veio mesmo foi a enfermagem. Primeiro, a enfermagem já diz, né? A arte de cuidar. Só que aí, o que é que acontece? Na época, eu pensei assim, tinha bolsa na FTC, né, pensando em bolsa, com desconto. Às vezes, você conseguia 100% de bolsa. Eu falei assim, eu vou fazer, né, pensando em enfermagem. Aí eu falei, fui, fiz vestibular. Passei em primeiro, né, de enfermagem. Através também do Enem, porque tinha essa opção. Era o Enem associado ao vestibular. Só que aí o que é que aconteceu? Não sei o que foi que aconteceu, eu acho que não observei. E a enfermagem não contemplava, né, essa bolsa. Que o intuito mesmo era ter a bolsa. Aí eu falei, não. Aí eu fui e perguntei, qual é o curso, né, que contempla aí esse desconto para ter bolsa? Aí o pessoal me orientou e falou assim, a psicologia, sim. Aí eu comecei a juntar uma coisa com a outra. De qualquer forma, a enfermagem tem a arte de cuidar, né? Pensando no praticar mesmo, você está ali diretamente com a prática em relação aos cuidados. Mas a psicologia também é uma arte de cuidar. Cuidar de forma emocional. Né? Eu falei assim, se eu passei para a enfermagem, eu vou passar para psicologia também. E assim eu fiz. E eu não consegui o primeiro, eu consegui o segundo lugar. E assim, minha bolsa praticamente era integral quase, porque era 80% de bolsa. Então eu falei assim, pronto, eu não estou na enfermagem, mas eu vou ligar e falar assim, não, eu também gosto de ouvir os outros. Então, assim, inicialmente eu vou fazer o curso sim. E aí entrei, e assim, pensando nos primeiros semestres, não tive dificuldade. Os primeiros semestres a visão assim é outra. Mas assim, eu me identifico até hoje com ela. Né? É um processo. Porque sempre as pessoas falam, mas você consegue se compreender? A gente não vai conseguir se compreender sempre. E é isso que faz, em algum momento, a gente adoecer, porque a gente não se observa enquanto pessoa. Porque o nosso corpo dá sinais pra gente, né, de algo relacionado ao emocional, que a gente não dá importância e foca mais na questão física. Né? É tanto que é um dos dilemas nossos, dos psicólogos, porque assim, o pessoal dá muita importância nessa questão física, o meu físico, né? Como está o meu físico. Mas também assim, por quê? A pergunta é, por que o pessoal valoriza até então a parte física? Porque o físico a gente está vendo. O físico está aqui, a gente pega, a gente sente, a gente vê. E o emocional é algo interno, é algo meu, eu comigo mesmo. Né? Como é esse processo? Que é justamente quando entra aí o processo de autoconhecimento, dessa importância que a gente também precisa dar, uma vez que, se a nossa saúde mental está cometida, nós não conseguimos dar continuidade basicamente nada. Né? Como se realmente a gente paralisasse. É importante observar, né, como eu estou, como o meu emocional está diante dessa condição. Porque, assim, os medicamentos, em algum momento, eles podem ajudar, sim, né, porque você vai ver o efeito de forma visível, né, que é justamente o ver, que nós hoje precisamos ver. Né? Se não ver, é como se não estivesse funcionando. Mas a nossa mente tem um poder muito grande. É através dela que a gente consegue realmente visualizar, só que a gente esquece dela. Na realidade, a gente esquece. A gente acha que é apenas o que eu estou fazendo para que isso mude. Mas sim, e a forma como eu me vejo? Porque em algum momento isso pode acontecer de forma distorcida, essa imagem. Eu me vejo de uma forma, sendo que eu sou de outra, mas eu não consigo perceber que é justamente as distorções que podem acontecer em relação a essa questão de imagem mesmo corporal. Mudando um pouco de assunto, o que é, na verdade, depressão, Jéssica? O que é depressão? É uma condição, pensando uma condição emocional, do qual a gente em algum momento se encontra e não nos percebemos. Né? Só que é importante a gente observar que tem a tristeza comum, do qual todos nós temos. Essa tristeza, ela passa, né? Ela vem, acontece algum evento e ela surge, a tristeza. Essa tristeza, ela vai passar, vai ficar um dia, 2 dias conosco, não é? Só que o que é que acontece? Quando isso é recorrente, aí é o olhar diferenciado que a gente precisa ter. Mas o importante é a gente observar que dentro dessa condição da depressão, não é apenas a pessoa que precisa se ver nessa condição.
Porque a depender do nível da depressão que ela esteja, se for essa já recorrente, ela não vai conseguir se perceber enquanto pessoa e na condição que ela está. Então, assim, a depressão vai ter outros sintomas associados, que é justamente essa questão da tristeza, choro frequente, isolamento social, a presença do outro incomoda, barulho incomoda. Então, assim, é como se tudo incomodasse. É como se naquele momento a visão da pessoa estivesse acinzentada, nublada, e ela não conseguisse ver da mesma forma como nós vemos, normalmente vemos. Então, assim, é mais um ponto, assim, para a gente sempre estar sinalizando mesmo para as pessoas é o outro, a importância da empatia, que é justamente a gente se colocar no lugar do outro. Ah, mas sempre que eu vou em busca dessa pessoa, ela me rejeita. Não é ela que te rejeita. E sim, a forma como ela está faz com que ela te rejeite. Mas o que é que eu falo para uma pessoa numa situação de depressão? Às vezes a gente realmente não sabe o que falar. Fique presente, você quietinho ali. Já há uma importância ali para aquela pessoa. Porque para ela, como ela está com uma visão turva, acinzentada, pensando de uma forma mais simples para a gente entender o que é a depressão, ela não consegue se perceber naquela condição. É como se a gente, por exemplo, eu uso óculos e como se os meus óculos estivessem todo arranhado, eu conseguisse ver o mínimo possível. Né? A depressão ela faz isso. E se tiver nesse grau de recorrente, aí as chances de que a pessoa não aceite ajuda é maior. Então, assim, é importante a gente se colocar no lugar do outro. Né? Eu vou, mas eu percebo que ela não aceita. Fique ali, fique presente. Né? Sua chegada ali é muito importante e ela já vai se sentir em algum momento viva, não é? Porque em algum momento ela pode se sentir nessa condição de não ter motivos mesmo para viver. Mas também tem diversos tipos de depressão. Você pode especificar algumas delas? Assim? Isso, a depressão leve, né? Ela é leve, não é tão recorrente, que geralmente é a inicial, é justamente onde a gente daria aquela situação de o sinal de alerta começar a piscar e eu observar, ó, nesse momento eu percebo que eu realmente não estou bem. Por que eu estou sempre nessa condição de tristeza, de choro, de isolamento social? Não quero ter muito esse contato com outras pessoas. Geralmente é o início, né, pensando na depressão leve. A moderada, esses sintomas eles já vão sendo mais frequentes e começando a intensificar. Basicamente, quando a gente pensar na depressão recorrente, é algo que já se estende para mais de 6 meses, mais de um ano. Então, assim, é da gente se observar enquanto pessoa mesmo, porque é o que a gente sempre vem trazendo. Pensar em prevenção, né? Prevenção. E eu me observar. Por que eu observo tudo no outro? Ah, aquela pessoa ali tá triste, aquela pessoa ali tá feliz, aquela pessoa ali, ó, tá de bem com a vida. Sim, é basicamente aquela situação de a grama do vizinho tá mais verde do que a minha. Mas e a minha grama? Pensando, né, de uma forma mais simples. Como é que está o meu jardim interno? Uma palavrinha para a gente começar a se perguntar assim. E começar a se valorizar enquanto pessoa. Porque vivemos muitas vezes em função do que o outro acha da gente. Então, assim, é um indício basicamente da gente começar a observar por que os transtornos eles vêm aumentando. Né? Por que o mundo vem adoecendo mentalmente? E eu faço o que para eu estar bem comigo mesmo? É uma pergunta que a gente deveria colocar no nosso dia a dia. Para a gente se observar enquanto pessoa. Quando a gente se observa enquanto pessoa, nosso processo de autoconhecimento ele começa a se fortalecer. Se ele se fortalece, as chances dos eventos estressores virem e nos atingir, né, é menor se a gente sabe, se a gente se conhece. Ou pode ser que não, porque assim tem aquela situação de umas pessoas serem mais resilientes do que outras, né, de passar por situações que fez sofrer e conseguir se reerguer. Outras pode acontecer, não. Isso é comum, porque somos seres diferentes, né? Somos diferentes. É igual pensar numa planta, temos vários tipos de plantas, né? Geralmente, assim, uma plantinha se desenvolve de forma mais rápida, outras precisam de X tempo para se desenvolver. E o que é que acontece?
perceber que somos diversificados, mas tentamos fazer comparações o tempo todo. Mas aquela pessoa conseguiu e eu não consegui. Então, assim, tudo isso faz com que haja um acúmulo, né? Um acúmulo, e aí a culpa vem junto, você se culpa. Então, tudo isso aí é como se o seu lixo, né? Pensando em lixo emocional, ele começa a criar, encher e em algum momento transbordar. Porque aí eu não me percebo, eu não consigo mais visualizar. Ter uma visão diferenciada do que vem acontecendo comigo. E sim, eu atraio o quê? Só coisas de que é como se eu não fosse capaz dessa situação. Se eu não conseguir, é porque eu não sou capaz. E é justamente a gente pensar nesses processos que a gente tenta chegar em algum momento, pensando em metas e objetivos mesmo. Observar que se a gente atingir um, nós estamos caminhando. Se eu atingir dois, eu também, ó, é mais um passo que eu estou dando. É tanto que geralmente, assim, quando eu dou palestra ou algo do tipo relacionado à questão de saúde emocional, eu sempre trago essa questão de que se a gente fosse observar como é o nosso caminhar, como nós caminhamos, né? Deus fez a gente como? Fez que a gente andasse um passo de cada vez, né? De forma proporcional, um passo de cada vez. Aí eu vou e faço a pessoa refletir, né? Dependendo do lugar que eu estou. Se Deus falasse assim, não, pelo contrário, eu não vou fazer com que as pessoas andassem um passo de cada vez. E sim, pulando. Nossa marcha, em vez de ser um passo de cada vez, fosse a gente pulando, igual quando a gente faz aquela corrida de saco. O que é que iria acontecer? Ele direciona apenas nessa condição da pessoa ser pobre. Uhum. Na realidade, infelizmente, quando a gente pensa em saúde mental, há um estigma, um preconceito muito grande. Então, assim, independente da condição socioeconômica da pessoa, quando a gente pensa em depressão, uma boa parte, basicamente uma boa parte, se eu for pensar em 100%, é como se 75% pensasse de que a depressão seja de fato preguiça, né? Independente da condição mesmo que a pessoa se encontra. Então, assim, não é preguiça. Na realidade, ela não consegue se perceber. Ela é como se ela estivesse entrando em um caminho do qual ela não consegue se perceber e não consegue voltar. Então, assim, quando a gente já pensa que estar com depressão é algo de preguiçoso, é algo daquela pessoa vagabunda mesmo, que não quer fazer nada. Então, assim, nós já estamos nos distanciando de algum momento para podendo ajudar essa pessoa. Porque, assim, por que pensar em saúde mental de forma estigmatizada, não é? Com esse preconceito? Então, assim, é de se observar. Uma coisa quando a gente percebe que a condição daquela pessoa é sempre aquela de que ela sempre se esquiva de alguma situação em relação ao trabalho, é de se observar. Então, assim, a gente já aponta e diz, não, ela não quer, né? Mas há uma situação, há uma questão vivencial que ela passou para ela estar naquela condição. E, assim, depressão, especificamente a depressão, ela vai dar sinais, né? Ela vai dar sinais para a gente. Um dos, que geralmente é um dos primeiros, é essa questão do isolamento social. Se nós geralmente estamos em relações, precisamos estar com o outro. Por que que em algum momento aquela pessoa ali era participativa, né? Estava em outras situações da comunidade, em eventos, estava com colegas, e em algum momento isso começa a mudar. E aí até então não. Ninguém, é difícil pensar assim, não. Foi alguma coisa, um momento, né, que ela está passando. Geralmente a gente vem com algo mais pesado, com mais carga, e diz assim, não. Né? É uma preguiça que está chegando ali. Né? E que são sintomas que, em algum momento, as pessoas realmente confundem. Só que, a partir do momento que a gente começa a pensar de uma forma diferenciada, independente se em algum momento ali surge apenas uma preguiça mesmo, que é comum, todos nós sentimos preguiça, né? Mas assim, aquela preguiça recorrente, né? Que a pessoa não sai daquela condição que ela está. Então, assim, é mais uma vez que eu geralmente sempre trago para a gente se observar. É um sinal de alerta para a gente. Né? É um sinal de alerta. Então, assim, geralmente a gente pensa em saúde mental
quando a pessoa já tem um transtorno mental. Quando já tem. Mas não, por que não pensar em saúde mental, saúde emocional como uma prioridade? Porque, assim, ela é uma prioridade. E nós não priorizamos ela. Pelo contrário, nós negligenciamos a nossa saúde emocional. Então, assim, tanto a nossa como a do outro. Porque se eu não negligencio a minha, eu vou conseguir visualizar e ter uma visão diferente do outro. Aí eu percebo que aquela pessoa que sempre está comigo não está da mesma forma. Né? Por que não perguntar? Não trazer empatia? Se a gente usasse a empatia de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila, observando mesmo o outro, nós estaríamos melhores no mundo. É isso aí, você aqui. Então, o que, é que você está achando dessa entrevista bacana, essa explicação aqui de Jéssica Bacelar a respeito da pessoa? Como é que está a sua grama? Me conta aí, como é que está a sua grama em casa? Está verde, está seca, está legal? Espero que esteja muito bem, porque é preciso cuidar da grama, é preciso cuidar do coração, é preciso cuidar da saúde mental. É o seguinte, a gente está falando sobre essa questão de se observar, de estar buscando uma força, uma fé, de estar buscando, né? Muitas pessoas hoje vão para a religião justamente para tentar buscar uma saída, não é? Como você observa isso, Jéssica? Essa procura, na verdade, a procura da religião para tentar sanar um problema. Isso, assim, é um subsídio importante, sim, mas assim, ela não vai dar todas as respostas que você busca, porque essa resposta está em você. Essa resposta vai estar em você. E é justamente aí da importância da terapia, da psicoterapia, porque vai estar tendo subsídios ali associados. A gente precisa buscar ambos. Porque quando a gente busca apenas a religião, em algum momento, pode ser que a gente não se identifique com ela, mas, assim, em algum momento eu posso me identificar comigo mesma. Então, assim, em busca de ambos. Apenas ela, como a gente está vendo muito, como se apenas as respostas dela fossem suficiente, a gente não vê bons resultados. Porque, às vezes, a pessoa, ela costuma ir e não conseguir visualizar, mas o fato de sair, em algum momento ela vai ser apontada de fracassada, e aí é a hora que o peso que ela já carrega fica maior. Então, assim, dá importância da gente flexibilizar. Ok, eu preciso estar com a minha religião, preciso, mas eu também preciso estar comigo mesma, em busca, né, disso, associado. É uma associação. É justamente por isso mesmo desse termo, né, uma questão biopsicossocial. Né, a minha questão genética vai dizer muito sobre isso. Né, o meu histórico de vida, o que eu vivenciei, tudo isso vai ser associado. E a religião, ela faz parte. A gente só não pode dar importância mais a uma e deixar que as outras fiquem esquecidas, que geralmente é o que vem acontecendo. Né? Então, assim, ter esse olhar de que eu posso ir em busca, né, de outras situações associadas, é como se fosse assim um abraço mesmo. Dentro desse abraço, estou recebendo tudo que eu preciso. Então, assim, e antes disso tudo, é justamente o eu. Eu em busca desse meu eu. Todos nós somos filhos de Deus e temos um fio de luz para nos clarear e clarear o caminho de todos nós. Mas, Jéssica, agora conta pra gente, Jéssica. A pessoa que está com depressão, o que ela deve fazer? Quais são os caminhos que ela deve seguir? Tipo assim, não, eu quero mudar de vida, eu não quero ficar nessa depressão, por mais que seja difícil. O que a pessoa deve fazer? Porque, assim, ela já estando acometida pela depressão, o olhar dela não vai ser mais o mesmo. Dela, enquanto pessoa, não vai ser mais o mesmo. Né? Aquele comportamento de olhar, de se perceber. Então, assim, essa ajuda que ela precisa, ela sozinha, a depender do grau da depressão que ela esteja, ela não vai conseguir visualizar. Então, é justamente aquele papel do outro. Então, assim, é por isso da importância de nós, né, estarmos, né, juntos e com essa associação. Porque se ela estiver no início de uma depressão leve,
pode ser que em algum momento ela consiga se observar, não é? Ela, enquanto pessoa, ter esse processo de resiliência próximo a ela. Mas, assim, se não estiver nesse início de tudo, isso complica mais. Por isso da importância da gente se colocar no lugar do outro. Essa pessoa que está com você, ela começa a trazer comportamentos diferentes. Então, assim, observa essa pessoa. Porque, às vezes, ela não pode e nem consegue se observar devido a estar cometida já na depressão. Então, assim, eu sempre trago que a gente possa ter esse olhar diferente, diferenciado em relação ao outro, porque a gente vai estar construindo também junto com essa pessoa. Então, assim, a minha depressão, que é associada ao que passou, e a minha ansiedade, que está associada ainda ao que vai acontecer, faz justamente com que em algum momento a gente esqueça do até então mais importante, que é o momento presente, que é esse aqui e agora. O que é que eu quero para hoje para mim? Então, assim, a ansiedade é como se fosse a porta de entrada para que em algum momento possa surgir esse adoecimento mesmo. E sim, você está ainda ali em busca de um fortalecimento seu enquanto pessoa, uma vez que você já está tendo dificuldades, né, de caminhar. É tanto que a gente sempre traz que a psicologia é uma via de mão dupla, não é? Só o paciente não vai funcionar, só o psicólogo não vai funcionar, e sim ambos, né? Uma via de mão dupla mesmo. É isso aí, Jéssica, eu gostaria aqui de agradecer a sua presença aqui, eu gostaria que você deixasse um recado para a comunidade, para você que está me acompanhando aqui agora, é o programa Bote Fé, Você é Sua Salvação, um programa jornalístico a favor da cidadania, um papo muito bacana, gostei muito, espero que você também tenha gostado. E, Jéssica, deixe seu recado para a comunidade. Eu costumo sempre trazer, sempre quando eu estou finalizando algo, é que a gente possa, inicialmente, se observar mesmo enquanto pessoa. Né? O que é que não me faz bem? O que é que me proporciona algo ruim? Então, assim, eu observar. E também, algo muito importante que nós temos e que nós temos uma dificuldade muito grande de usar. Uma palavrinha muito pequena e que tem um peso muito grande na nossa vida, que é a palavrinha não. Então, assim, a gente precisa colocar mais ela no nosso dia a dia. Porque, assim, justamente para que a gente possa observar, é aquela situação de que eu não dou conta disso. Então, assim, dá essa oportunidade de dizer não. Porque às vezes a gente só diz sim, 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 mas o sim pode estar lhe fazendo mal. Então, assim, pensem mesmo nesse processo de, em algum momento, tá proporcionando que você também fale um não para alguém. Porque às vezes a gente dá um sim querendo dar um não. Né? E isso complica bastante porque a gente faz o sentido contrário. Mas se o outro não aceitar, mas assim, sim, eu preciso visualizar aqui que eu, enquanto pessoa, isso não vai me fazer bem. Então, assim, é justamente aí. O outro é pensando numa terceira opção. Primeira e segunda opção, precisamos estar conosco. Eu bem enquanto pessoa. Isso é ser egoísta, que geralmente é o que uma boa parte das pessoas pensa. Não, pelo contrário, você vai estar cuidando de si. Então, outra coisa que a gente precisa muito observar é justamente essa questão da empatia, que basicamente o nosso bate-papo foi muito produtivo em relação dessa questão da empatia. Porque quando eu visualizo o outro e me coloco no lugar do outro, eu já começo a fazer esse processo de parar e falar assim, ó, não é tudo do meu jeito, não. Né? Tem o outro ali que é diferente de mim. Então, quando eu me coloco na condição dele, eu já vou estar fazendo esse processo também de autoconhecimento enquanto pessoa. Outra situação é que a gente possa se amar mais mesmo, não é? E desacelerar. Porque, assim, quando a gente desacelera, a gente começa a ver as coisas de uma outra forma. Uma vez que nosso cérebro vai estar funcionando melhor. Mas, Jéssica, eu tenho que ser uma pessoa lenta? Não. Eu não tenho que ser uma pessoa lenta. Sendo que nós temos vários tipos de pessoas. Aquelas pessoas que são mais lentas, nós temos aquelas pessoas que são mais ágeis. Imperativas, então, assim, né? Imperativas. Então, assim, ó, se observar você enquanto pessoa, quem você é. É o primeiro passo.
e que nós possamos pensar de forma individual. Como nós somos plantinhas mesmo, somos plantinhas complicadas, mas plantinhas essas que requer cuidados, que a gente possa regar o nosso jardim interno para que a gente possa se fortalecer enquanto pessoa, para depois eu levar o meu fortalecimento para o outro. E diante disso tudo, porque a gente faz o sentido contrário. Sempre visa o outro para depois a gente ver e visualizar nós mesmos. E é aí que tá, é aí que a gente escorrega. E quando a gente falha, é mais difícil da gente compreender porque que a gente falhou, né? Só que somos seres humanos e falhamos, né? Então, assim, para que a gente possa começar a aliviar essa carga que a gente leva. Porque, assim, a depender da condição da pessoa, há pessoas que vivem com cargas mesmo, pensando em cargas nas costas. Cargas essas, uma boa parte emocional. Porque, assim, não está bem resolvido emocionalmente. Então, se eu não estou bem emocionalmente, eu não vou conseguir me desenvolver, né, de forma, assim, mais assertiva. Então, assim, que a gente possa mesmo se observar e levar para o outro o que a gente pensa de uma forma mais leve. Porque assim a gente faz, às vezes, de forma muito agressiva. E uma vez dito, para voltar é mais complicado, né? Então, assim, se eu me coloco no lugar do outro, que é justamente a empatia, eu vou ter resultados melhores. Então, assim, se eu consigo em algum momento observar que eu não estou bem emocionalmente, eu já vou estar começando a fazer esse processo de desacelerar, que é importantíssimo, justamente para que a gente possa estar tendo pessoas melhores no mundo. Não é? Pessoas melhores no mundo. E não pessoas que basicamente passam uma pela outra e nem se cumprimentam mais. Né? Então, assim, se observar mesmo enquanto pessoa, para que a gente possa se fortalecer e levar o nosso fortalecimento para o outro. É crucial. E em busca de coisas, de situações que nos proporcionem prazer. Para justamente a gente estar em locais que nós estamos bem e não forçados até então, para se tornar algo mais leve. Se tudo que a gente tem se torna pesado, a gente não consegue ter uma vida leve, e sim uma vida pesada, do qual como se a gente estivesse empurrando ela, assim, geralmente quando a gente costuma dizer, estou empurrando, né, com a barriga. Então, assim, empurrar com a barriga se torna muito pesado. Em algum momento a gente vai sofrer essas consequências. Logo, desacelerando, né, palavra-chave, foi desacelerar, empatia, autoconhecimento, a gente vai se tornar uma pessoa melhor no mundo. Tá? E agradecer, né, Vicente, pelo convite, e assim que a gente possa proporcionar outros momentos como esse, né, outros temas que for surgir, pode contar sim, tá? Com a participação. É isso aí, estamos abertos. E galera, eu quero fazer uma coisa aqui para você. Quando o passado morreu e você não enterrou, fica o sofrimento, o vazio e a dor. Então, é preciso você tentar. É preciso você tentar. Talvez alguma coisa muito nova possa ali acontecer. Um grande beijo, muita luz, grato e até quarta-feira, se Deus quiser. Valeu, galera! Show!